E aí galera, aqui quem vos fala é o professor Adonai. E aí hoje a gente vai falar de um super autor da literatura brasileira. Na verdade, o maior escritor da literatura brasileira de todos os tempos. Ele, o grande, o inominável, né? O cara que é parte integrante da minha coleção aqui, tá? E não daria pra gente não falar desse cara aqui, tá? Machado de Assis. Hoje nós vamos falar de Machado de Assis. Primeiramente, eu gostaria de apresentar Machado de Assis. Machado de Assis nasceu em 24 de julho de 1839, no Rio de Janeiro, tá? No Morro da Providência, ali, que hoje faz parte do complexo de favelas do Alemão. Machado de Assis era filho de uma empregada doméstica, né? Filho de uma lavadeira e filho de um pedreiro, né? O maior escritor da literatura brasileira. A mãe dele era neta de escravos, o pai dele era filho de escravos. Então, óbvio que Machado de Assis jamais, nunca poderia ser, como nessa capinha de livro aqui, né, branco, pálido desse jeito. Machado de Assis era negro. Escreve de novo aí, anota. Machado de Assis era negro. Aceita que dói menos. Machado era negro, pobre, gago, epilético. Machado de Assis logo cedo perde a mãe, né? E depois vem o pai dele se casa novamente e depois o pai dele morre. Ele vai ser criado pela sua madrasta, né? E essa criação que o Machado vai ter vai ser uma criação muito difícil, né? A madrasta não tinha condições de custear a educação do Machado. Machado é praticamente ali um autodidata, né? Acaba aprendendo a ler praticamente sozinho ali, né? E a madrasta era uma excelente doceira e ela começa a fazer doces que o menino Machado de Assis vai vender nos ônibus, né, ali naquele Rio de Janeiro do século XIX. Então, Machado de Assis, negro, Machado de Assis, pobre, Machado de Assis, epilético, Machado de Assis, gago, Machado de Assis, vendedor de bombom no ônibus. O maior escritor da nossa literatura brasileira de todos os tempos teve essa origem, teve essa infância. Então a história do Machado é uma história de sobrevivência, uma história de volta por cima, é uma história de superação, né? Então nada se pode comparar à história de um cara que tinha tudo para ser o maior traficante lá do Morro do Rio de Janeiro, mas decidiu ser o maior escritor da história da literatura de todos os tempos. Esse é o nosso inominável, o nosso maravilhoso Machado de Assis, que está presente entre os maiores escritores do mundo também, e um dos únicos que figura entre os 20, 30 maiores escritores de todos os tempos. Na língua portuguesa, são dois nomes que sempre são lembrados e citados: Machado de Assis, aqui no Brasil, e Fernando Pessoa, em Portugal. Então, temos que reverenciar a figura de Machado de Assis. Machado é um autor que teve duas fases na sua história. Uma primeira fase romântica, onde ele vai escrever Ressurreição, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, e um grande clássico chamado Helena. O maior clássico do Machado de Assis se chama Helena, né? Da fase romântica, tá? E depois, a partir de 1881, Machado de Assis vai escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse livrinho aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês uma versão muito rara que eu achei e comprei. Esse aqui é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, versão cordel, tá? Linda obra, né? Toda em versos aqui, muito maravilhoso, muito legal. Então, em 1881, Machado escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em seguida, escreve Quincas Borba, reaproveitando um personagem de Memórias Póstumas, né? E depois ele vai escrever o Dom Casmurro, grande, na minha opinião, na minha humilde opinião, mais uma vez, o melhor de Machado de Assis é Dom Casmurro, a obra aberta, que mais tarde eu vou comentar logo aqui no canal para vocês também. E depois de Dom Casmurro, ele escreve Esaú e Jacó, um romance histórico também muito maravilhoso, onde ele vai falar sobre um período da história do Brasil, a transição do Brasil monarquia para o Brasil república. Maravilhosa história, sensacional história. E ele finaliza com o Memorial de Aires. Esse aqui é o Esaú e Jacó, tá? E depois ele finaliza com essa obra aqui, o Memorial de Aires, que é o último livro, a última obra do Machado de Assis, o último romance do Machado de Assis é Memorial de Aires, tá? Esse aqui é o Yaya Garcia, que eu tenho também, que é da fase romântica do Machado de Assis. Eu não achei
o Helena, né? Aqui eu tenho também o livro de contos do Machado de Assis, também muito bom, e eu vou comentar dezenas de contos desse livro aqui para você, tá? Eu vou comentar aqui, eu vou começar acho que comentando Dona Paula para você ou a Cartomante, tá? Manda aqui nos comentários aqui qual é a obra, qual é o conto do Machado que você quer que eu fale, que eu vou falando à medida do possível para você, tá, gente? Então esse é o nosso querido Machado de Assis. A obra dele conta com mais ou menos 182 contos, 9 romances, crônicas e cartas inumeráveis também. Beleza, galera? Próximo vídeo a gente começa a falar sobre os contos do Machado de Assis.